E o que vai suportar ele neste momento, o que vai ajudá-lo, vai ser o que a gente chama de quadrante de testes. Então, o quadrante de testes, ele não é um processo, tá? Ele é algo para ajudar o QA e ele tem 4 quadrantes que vão nos ajudar, 4 caixinhas, tá? Ele está separado da seguinte forma: o que suporta o time. Então, o foco do que suporta o time vai ser muito mais voltado à qualidade do refinamento de negócio, do refinamento técnico, do que para o próprio teste funcional, tá? Então, o primeiro quadrante é o quadrante 1, onde nós temos os testes unitários e de componentes. Então, neste quadrante, o que a gente tem de testes unitários são aqueles que testam pequenas partes do nosso código. E os testes de componente é o que testam alguns métodos juntos. Então, uma vez que o teste unitário ele quer validar algo isoladamente, o de componente quer juntar algumas pecinhas e ver se juntas elas se comunicam bem. Qual que é a maior prática, né? A principal prática de metodologia ágil que a gente pode utilizar neste quadrante? É o TDD, que é o desenvolvimento orientado a teste. Então, neste momento é onde a gente consegue elencar alguns cenários que a gente acredita que são críticos ali para nossa jornada dentro da funcionalidade, onde a gente encaixa o TDD. E como que o QA pode ajudar neste momento? O QA pode ajudar levantando quais são esses cenários candidatos a serem utilizados, cobertos pelo TDD. Então, se você assistiu o meu vídeo sobre planejamento de testes, você vai ter uma noção, vai ter ideia de como fazer isso, tá? Se você não assistiu, aproveita e assistam. Bom, então aqui a principal técnica que a gente consegue utilizar é o TDD. O QA consegue ajudar o desenvolvedor, o time, elencando estes cenários candidatos a entrarem aqui neste momento, tá? O segundo quadrante é o quadrante 2, que vai estar muito mais voltado às regras de negócio, no foco do negócio do produto em si, tá? Neste momento é o que o cliente consegue enxergar. Então ele consegue enxergar os protótipos, as regras de negócio, exemplos que são os critérios de aceite, os story tests que mostra para ele como que pode ser a jornada do usuário dentro da nossa aplicação. Então, diferente do quadrante 1, que o cliente não consegue ver porque ele não vai ter um viés tão técnico a ponto de entender, por exemplo, o cenário de TDD que nós estamos colocando aqui, e também não faz parte, não é esperado dele que ele saiba, uma vez que os testes unitários de componente, eles não são negociáveis com o cliente, né? Eles fazem parte da qualidade do nosso código, da qualidade do nosso processo, e eles não podem ser negligenciados. Já aqui, nós conseguimos ter exemplos de critérios de aceite, nós conseguimos ter protótipos, simulações, tudo que o cliente consegue ver, tudo que o cliente consegue mensurar, tá? E uma das principais abordagens de testes ágeis que a gente consegue encaixar neste momento é o BDD, que é o desenvolvimento orientado a comportamento. Então, neste momento, como que o QA ajuda? O QA ajuda levantando cenários de testes que podem ser exercitados e podem ser automatizados, tá? Isso pode ser em cima dos exemplos que a gente chama de critérios de aceite, que é o que o PO, o dono do produto, enxerga como fundamental. São os caminhos fundamentais que o produto deve ter e deve funcionar para que seja feita a entrega final. É importante dizer que neste momento do quadrante 1 é tudo muito automatizado, tá? Tudo que é colocado aqui pode ser automatizado. Já no quadrante 2, ele é semi-automatizado. Então, muitas coisas que estão aqui podem ser criados códigos para eles, automatizados para o teste E2E, por exemplo, mas também podem ter coisas manuais, ok? Então, lembrando, o quadrante 1 é focado para ajudar o desenvolvedor no momento que ele está construindo o código, focado nos requisitos de negócio e também nos requisitos técnicos da arquitetura. O quadrante 2 é focado no negócio, no que o cliente pode ver, no que o cliente pode medir e no que ele consegue mensurar, tá? Aqui o cliente não vê e não é negociável com ele, porque aqui a gente está falando da qualidade do nosso código, a gente está falando da qualidade do nosso produto, de uma forma que o cliente não tem um viés técnico para entender,
mas aqui a gente consegue sim negociar com ele alguns cenários chaves que podem e devem ser automatizados. O terceiro quadrante é um quadrante que nos dá suporte no seguinte sentido: por mais que a gente crie todo um arcabouço tecnológico, todo um arcabouço funcional, pensando em mitigar problemas, pensando em reduzir riscos e incertezas, entregar algo mais redondinho no final, por mais que a gente faça tudo isso, ainda assim restam cenários que precisam da atuação de um ser humaninho ali atuando. Por quê? Porque é exclusivo de um usuário utilizando o seu produto como se fosse o cliente final, como se fosse o usuário final, e o criticando de forma que é uma pessoa que está utilizando e verificando coisas que não podem ser automatizadas. Por exemplo, usabilidade, acessibilidade, o próprio teste exploratório, que é o momento que a gente mais vai exercitar cenários alternativos. E é por isso que é muito importante seguir as dicas que eu dei no vídeo de planejamento de testes, para que vocês tenham muito mais tempo para exercitar esse tipo de teste que encaixa no quadrante 3. Então, uma vez que você já sabe o que vai no quadrante 1, de cenários que podem ser cobertos por ele, cenários que podem ser cobertos pelo quadrante 2, que se encaixam aqui e que podem ser automatizados, a gente também pode ter os cenários que não se encaixam nenhum e nenhum outro, e a gente coloca aqui no quadrante 3, tá? Para a gente exercitar a aplicação e garantir que, em termos de uma pessoa real utilizando o seu produto, está tendo uma experiência boa e que a aplicação está funcionando da forma como ela deveria. O quarto quadrante, ele fala sobre testes de performance, testes de carga, são cenários de testes muito mais técnicos, tá? Então aqui nós estamos muito preocupados como que a sua aplicação vai reagir se tiverem muitos usuários simultâneos utilizando, se ele está escrito de uma forma, estruturado de uma forma onde a segurança é um fator chave para que as pessoas não possam, para que hackers não possam roubar informações privilegiadas. E o teste de carga para ver como que a sua aplicação lida, né, com uma infraestrutura menos robusta ou com uma infraestrutura que precise de muitas conexões externas, tá? Então imagina que este quadrante aqui, ele é muito mais técnico. E aí, como que o QA entra aqui, né? Você pode sim fazer algumas perguntas chaves para o seu time, vocês vão discutir em cima disso. Você pode também automatizar estes cenários, ok?